Essa é a primeira de uma série de videoaulas que eu farei sobre sistemas de três componentes. Nós vamos hoje entender como localizar pontos em um diagrama de fase triangular. Bom, vejamos. Primeiro vamos lembrar da regra das fases. A equaçãozinha aqui, F igual C menos P mais 2. Então, C é o número de componentes, P é o número de fases e F é a variância, digamos assim, medida em graus de liberdade ou, em outras palavras, variáveis intensivas que você pode manipular no seu sistema sem que o número de fases seja modificado. Então, essas variáveis são temperatura, pressão, frações molares, etc. Bom, então nós temos um sistema com três componentes, C igual a 3. Portanto, a nossa equaçãozinha aqui para a regra de fases fica igual a 5 menos P. Então, a variância pode chegar a 4, ou seja, 4 variáveis intensivas seriam necessárias para descrever o sistema de uma fase. E aí fica complicado, né, você expressar um gráfico com 4 eixos, né? O que você acha? O nosso mundo é tridimensional. O que se faz é suprimir algumas variáveis. Então vamos suprimindo temperatura e pressão. Nós vamos ter então F, duas linhas aqui, que eu coloquei duas linhas indicando justamente a variância após a supressão dessas duas variáveis, temperatura e pressão. Então fica 3 menos P. Bom, restam então 2 graus de liberdade para um sistema de uma fase, as frações molares dos dois componentes. Então você tem lá 3 componentes no sistema e apenas uma fase. Então você vai ter 2 graus de liberdade, e esses graus de liberdade são as frações molares de dois componentes. Em outras palavras, uma região em um diagrama de fase ternário corresponde a um sistema unifásico. Uma curva representa um equilíbrio de duas fases para diferentes composições, e um ponto representa a composição na qual 3 fases coexistem em equilíbrio. Uma das melhores maneiras de se mostrar como o equilíbrio entre fases varia com a composição do sistema é usar diagramas de fases triangulares. Então aqui eu explicarei para vocês como esses diagramas são construídos e interpretados, e depois vou dar alguns exemplos simples de como localizar pontos nesses diagramas. Então lembrem que para o sistema de 3 componentes, F, duas linhas, aqui não ficou muito bem claro, né? F duas linhas igual a 3 menos P. As frações molares do sistema devem satisfazer essa relação aqui, ó. Fração molar de A, primeiro componente, mais fração molar de B, segundo componente, mais fração molar de C, que é o terceiro componente, tem que ser igual a 1. Então, um diagrama de fases traçado em um triângulo equilátero assegura que essa propriedade é satisfeita automaticamente devido à soma das distâncias até um ponto no interior do triângulo, medidas paralelamente às bordas, ser igual ao comprimento do lado do triângulo, e esse comprimento deve ser tomado como igual à unidade. Essa figurinha aqui eu tirei da 10ª edição do livro de Físico-Química de Atkins. Vejamos. Então, essa figura mostra o diagrama de fase de um sistema de 3 componentes. Cada vértice desse aqui, cada vértice, por exemplo, aqui, você tem um componente puro. Então, aqui você tem A puro, B puro e C puro. A borda AB, veja só aqui, AB, tá vendo? Borda AB. Então, essa linha aqui
corresponde a uma situação em que a fração molar de C é zero. Da mesma forma, as duas outras bordas correspondem a situações em que a fração molar aqui de B é zero e aqui a fração molar de A é zero. Então, novamente, aqui você tem A... Opa! Deu um probleminha aqui no meu software. Pronto, voltei aqui. Então, aqui você tem A, aqui você tem B puro, e essa linha aqui, essa borda, corresponde a uma mistura binária de A e B. Então, cada uma das três bordas corresponde a sistemas binários, AB, BC ou CA. Um ponto no interior, esse ponto P aqui, corresponde a um sistema no qual as três substâncias estão presentes. Então, nesse caso em particular, o ponto P corresponde a uma situação em que você tem a fração molar de A igual a 0,5, a fração molar de B igual a 0,1 e a fração molar de C igual a 0,4. Então, veja só, está aqui, ó, nesse ponto, no A aqui, nesse extremo, você tem 100% de A. Contando aqui, paralelo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,5 é a fração molar de A. Veja só, o B, nesse ponto aqui, eu tenho 100% de B. Traçando aqui, contando aqui 0,1, então, no ponto P, 0,1 de B. E em relação ao componente C, aqui eu tenho 100% de C, nesse extremo aqui, C. Portanto, o ponto P corresponde a 1, 2, 3, 4, 0,4 de C. Ou seja, eu tenho aqui fração molar de A igual a 0,5, fração molar de B é igual a 0,1, fração molar de C é igual a 0,4. Se não ficou claro para vocês, agora eu vou explicar como você localiza pontos com mais detalhe no diagrama de fase. Mas antes disso, você precisa entender que um ponto sobre uma reta que une um dado vértice ao lado oposto do triângulo, por exemplo, não sei se você consegue ver aqui, vou mudar de cor para intensificar essa reta. Você está vendo essa reta aqui? Vou colocar, claro que não vai ficar tão reto assim, porque eu estou fazendo manualmente. Opa, ficou bem torto na realidade. Então você viu aqui que, como um passe de mágica, a figura mudou, né? Eu não estava tendo a coordenação adequada para traçar essa reta que você vê agora aqui, uma reta pontilhada. Espero que vocês estejam vendo no vídeo. Então, vamos lá. Um ponto que una uma reta a um dado vértice. Então, por exemplo, esse ponto nessa reta aqui, ó. Então, vamos de novo lá. Então, um ponto que une uma reta a um dado vértice ao lado oposto do triângulo representa uma condição de um sistema ternário que se torna progressivamente mais rico, nesse caso, no componente A, à medida que nos aproximamos do vértice A, que digamos assim, ao longo dessa reta, a razão entre as concentrações de B e de C se mantém constante. Então, se desejamos representar uma mudança na composição de um sistema quando se adiciona o componente A, nós traçamos a reta do vértice A, está vendo aqui o vértice A no topo? Nós traçamos uma reta do vértice A até o ponto no segmento BC. Está vendo aqui o segmento BC, ou borda BC, que representa um sistema binário. Então, qualquer sistema ternário é formado pela adição de A, vai cair nessa reta. Então, novamente, aqui, ó, nós temos aqui essa borda BC. Então, aqui nós temos a mistura binária de B e C. E aqui nós temos o vértice A. No vértice A nós temos 100% de A. Então, se você partir desse ponto aqui, onde você tem 0,2 de C e 0,8, ou melhor, 0,8 de C e 0,2 de B, acrescentando o A, você vai ter misturas ternárias em que a razão entre a
fração molar de B e de C permanece constante. Então agora nós vamos localizar alguns pontos no diagrama de fases triangular. Lembre-se, desse vértice aqui, tá vendo? Ó, você tem 100% de A. Aqui você tem 100% de C. Aqui você tem 100% de B. Então pense nessas linhas paralelas aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, você consegue ver 100% de B, 90% de B, 80% de B, 70% de B, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, nada de B. Nessa linha aqui eu tenho uma mistura binária de A e C. Da mesma forma, aqui, ó, nesse vértice aqui, nessa ponta, eu tenho 100% de A puro. Aí preste atenção nas retas paralelas a essa mistura binária C e B. Então aqui em cima eu tenho 100% de A, 90% de A, 80% de A, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0% de A, que eu tenho uma mistura binária. Então, acho que agora já dá para vocês terem uma ideia de como colocar os pontos no diagrama. Vamos lá. O ponto A corresponde justamente a uma mistura binária de A e B, onde você tem 80% de B, 20% de A. 80% de B, olha, aqui eu tenho 0% de B, 10% de B, 20% de B, 30% de B, 40% de B, 50% de B, 40% de B, 30% de B, 20% de B, 20% de B. Então aqui nós temos o ponto A. 20%, desculpe, 80% de B, 80% de B e 20% de A. Então, veja que está distante de A. Aqui eu tenho 100% de A, 90% de A, 80% de A, 70% de A, 60% de A, 50% de A, 40% de A, 30% de A, 20% de A, 20% de A, 80% de B. Não temos nada de C. Vejamos o segundo ponto. O segundo ponto parece ser um pouquinho mais complexo porque tem números quebradinhos. Vamos começar com outros. Vamos deixar o segundo por último. No C aqui, ponto C. Fração molar de A é 80%. Então aqui eu tenho 100% de A, 90% de A, 80% de A, 10% de B, 10% de C. Então aqui se localiza o meu ponto C. Ponto C. Ponto C. O ponto D, eu tenho 70% de C. Então vejamos aqui, ó. 100% de C, 90% de C, 80% de C, 70% de C. Nessa reta aqui vai cair esse ponto. 70% de C. Eu estou aqui no ponto D, né? 20% de B. Cadê o B? Está ali, né? 20% de B. Então, 10% de B, 20% de B. 10% de A. Exatamente aqui, né? Opa, deu um probleminha aqui no meu programinha. Deixa eu clicar fora para ver se ajuda. Pronto, agora sim. Então, efetivamente, eu tenho aqui o meu ponto D. Então, aqui eu tenho o meu ponto D. Qual é o próximo? Ponto E. O ponto E é 20% de A. Então, 1, 2. Aqui, ó. Nessa linha eu tenho 20% de A. Ponto E, 20% de A, 40% de B. Então, vamos lá aqui. 1, 2, 3, 4. E estou no ponto E, né?
De C eu tenho 40%. Vamos ver, acho que é isso mesmo, ó, C. 10% de C, 20% de C, 30% de C, 40% de C. De A, 0% de A, 10% de A, 20% de A. Então, eu estou localizando aqui o ponto E. E, com relação a B, 0% de B, 10% de B, 20%, 30%, 40% de B. Então, aqui eu tenho o meu ponto E. O meu ponto F, eu tenho 30% de A. Então, vejamos aqui, nessa linha aqui eu tenho 0% de A, 10%, 20%, 30% de A. De B, 60%, 60%, vejamos. B, 60%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. E o componente C, 10%. Então, aqui eu tenho o meu ponto F. Antes de fazer considerações sobre os pontos D, E e F, eu vou traçar o ponto B, que é um pouquinho mais chato porque você tem numerozinhos quebradinhos aqui, né? Tá vendo? Então, vejamos. A fração molar de A é 0,42. Então, vamos lá. 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. 0,42 mais ou menos nessa linha aqui, tá vendo? Fração molar de B é 0,26. B é 0,26, então 2, 0,26. Acho que cai mais ou menos por aqui. Fração molar de C, 0,32. C. Então vejamos. 2, 3, mais ou menos por aqui. Então esse aqui é o meu ponto B. E por fim, o que tem de especial nos pontos D, E e F? Vou tentar traçar uma reta aqui, né? Provavelmente eu vou fracassar. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou usar pink. Então vamos lá, né? Vamos tentar vencer o mal de Parkinson. Então vamos lá, ó, D, E e F. Joia, né? O que tem de especial nesses pontos D, E e F é que a razão entre B e A é constante. Por exemplo, aqui, 0,2 por 0,1, 0,4 por 0,2, 0,6 por 0,3. Então, essa razão aqui é 2. Então, você tem aqui aquela situação que eu expliquei no começo da aula. Se você voltar, você vai entender. Essa reta aqui, que parte desse vértice até essa região aqui onde você tem uma mistura binária de A e B, a razão entre as concentrações de A e B é constante. Bom, próxima aula eu vou voltar falando de líquidos parcialmente miscíveis. Até lá!